Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao que a gente já estava discutindo, né, sobre os sistemas do corpo humano. E a gente vai falar, finalmente, sobre o sistema endócrino, né? O que é o sistema endócrino, na verdade? O conjunto de glândulas endócrinas, né, do corpo humano constitui, então, o sistema endócrino. Mas o que são glândulas endócrinas? As glândulas endócrinas são aquelas glândulas que produzem hormônios, que vão atuar, então, dentro do nosso próprio corpo, né? Então, os produtos de secreção das glândulas endócrinas atuam no nosso corpo, certo? Que são os hormônios, que são os mensageiros químicos, né? Que servem de comunicação entre as células, ok? E glândulas exócrinas? O que são glândulas exócrinas? São aquelas glândulas cujos produtos vão atuar ou vão ser excretados, né, para fora do nosso corpo, que é o caso das glândulas lacrimais, né, que produzem as lágrimas, vão para fora do corpo, né, o suor, as glândulas sudoríparas produzem o suor que sai para fora, né, do nosso corpo, certo? As glândulas digestivas também produzem as enzimas, atuam dentro do nosso corpo, mas, né, finalmente elas saem do nosso corpo pelas fezes, ok? A saliva também, então, são glândulas exócrinas, tá? As glândulas endócrinas vão produzir as secreções que realmente vão atuar dentro do nosso organismo, né? Os hormônios, certo? O que são essas moléculas? O que são esses hormônios? Eles fazem a função, eles têm a função de comunicadores, né, de mensageiros entre as células, para as células alvo deles, né, poderem realizar as suas funções, ok? Então, o que significa isso, né? O que são essas células alvo? Na biologia, gente, não sei se vocês já repararam, mas tem sempre isso, essa relação entre forma e função, né? Receptores celulares têm uma determinada forma que vão se acoplar em determinada molécula, né? Lembram da questão de antígenos, anticorpos também, certo? Então, a mesma coisa acontece aqui em relação aos hormônios, né? Por quê? O hormônio liberado no sangue, apesar de atingir praticamente todas as células do corpo, por quê? Porque o sangue atinge todas as células do corpo, né? O hormônio, ele atua apenas sobre algumas células, né? Sobre as suas células-alvo. Por que isso? Porque as células-alvo vão ter receptores específicos para determinado hormônio. Então, não é toda célula que vai ter receptor, por exemplo, para a testosterona, né, que é um hormônio, não é todas as células do corpo vão ter esse receptor, né, mas quais tipos de célula? Ah, células musculares, né, enfim, ok? Então, cada hormônio estimula especificamente suas células-alvo, né, que apresentam na membrana ou no citoplasma, porque também existem receptores citoplasmáticos, tá? Os receptores hormonais, ok? Então, por exemplo, aqui nessa figura mostra dois tipos celulares, né? Um que tem o receptor para o hormônio A, né? E o outro que não tem receptor para esse hormônio A, ok? Então, isso acontece também nas nossas células, né? Essa questão, os hormônios, eles não vão atuar em todas as nossas células, mas naquelas alvo deles, certo? Bom, então tá. Quais são as principais glândulas endócrinas humanas, né? A gente tem o hipotálamo. O hipotálamo, gente, vocês lembram? O hipotálamo não é glândula, tá? Então, a gente não vai ver aqui nessa aula, mas o hipotálamo é uma estrutura do cérebro, lembra? Que também produz hormônios, ok? Então, a gente põe um asterisco aqui no hipotálamo, tá? O hipotálamo não é glândula, mas o hipotálamo produz hormônios importantes, certo? E as outras glândulas a gente vai ver aqui: hipófise, a tireoide, as glândulas paratireoides, o pâncreas, as glândulas suprarrenais e as gônadas, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, a hipófise, lembram? Que a gente viu, né, no sistema nervoso, o hipotálamo, né, o tálamo, o hipotálamo, e aí eu mostrei para vocês
uma estrutura pequenininha, né, redondinha, que fica a hipófise, certo? A hipófise, ela fica dentro, né, desse osso aqui, ó, que tá em verde, né, aqui no crânio, que vocês estão vendo aqui? Aqui é um crânio cortado, né, são ossos do crânio, né, cortados, ok? Aqui. Bom, a hipófise, então, ela fica, né, na célula túrcica aqui do osso, desculpa, esfenoide, tá? Que é esse osso que parece uma borboleta, beleza? Então, como essa glândula é bem pequenininha, né, tem tamanho de uma ervilha e é muito vulnerável, certo? Então, ela precisa ficar nessa estrutura, né, dentro dessa estrutura óssea, tá? Dentro desse osso mesmo, osso esfenoide, dentro da célula túrcica do osso esfenoide, tá? Para proteção, né? Porque ela é uma glândula extremamente importante e ao mesmo tempo extremamente vulnerável, ok? E ela fica então bem abaixo do hipotálamo, certo? Por quê? Porque o hipotálamo também ele vai produzir alguns hormônios que vão ser armazenados na hipófise também, certo? Ela então está localizada na base do encéfalo, constituída por um lobo posterior que fica atrás, lembram? De origem nervosa, que então ela é chamada de neurohipófise, né? Ou hipófise posterior, tá? Que está aqui à direita. E o lobo anterior, de origem epitelial, que é a adenohipófise, ok? Por que ela é dividida em duas? Porque cada uma vai ser responsável pela produção de determinado hormônio, certo? Vamos lá, então, na neurohipófise. A neurohipófise é aquela que fica posterior, não é? Ela vai armazenar e liberar dois hormônios principais produzidos pelo hipotálamo. Então, igual eu falei para vocês, não é ela que produz, mas o hipotálamo produz esses hormônios e ela armazena e libera. Quais são esses hormônios? A ocitocina, ou oxitocina, tá? Eu falo ocitocina. E o hormônio antidiurético, que também é chamado de vasopressina, certo? O que a ocitocina faz? A ocitocina é o hormônio do amor. Quando a gente ama, quando a gente está amando, a gente produz a ocitocina, tá? Que é o hormônio do amor, ok? Serve também para as contrações uterinas para o parto. Sem ela, não ocorre o parto, né? O parto normal, né? O útero não se contrai e aí não ocorre o parto, certo? E também serve para a indução da liberação do leite na amamentação. Então, por que a gente chama também, né, do hormônio do amor? Porque a mulher, quando ela está grávida e está a termo, né, já acabou o tempo da gestação, ela fica mais retraída, né, e tal, para quê? Para os hormônios poderem atuar no seu organismo, né, produzir ocitocina para a produção das contrações, né? E aí depois, quando ela vê o seu bebê, ela sente, né, aquele amor e aí ocorre a produção de leite, certo? Mas a produção de leite também vai depender de outro hormônio que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Mas quem não é mãe também, né, ou quem tá apaixonado e tal, também produz ocitocina, que é o hormônio do amor, beleza? E o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, a gente já viu, né, no sistema urinário, né? O que é que ele faz? Vocês lembram? Ó, promove a contração das arteríolas, elevando a pressão arterial. Por que eleva a pressão arterial? Porque ele também aumenta a reabsorção de água pelos rins. Então, é antidiurético porque a pessoa começa a fazer menos urina, né? Por isso que devido ao aumento da reabsorção de água pelos rins, né? E aí ocorre o aumento da pressão arterial, ok? E isso na neurohipófise, ela não produz, mas ela armazena e libera esses hormônios, tá? Já a adenohipófise, ou hipófise anterior, né?
ela produz hormônios, ele produz e libera, né, diversos hormônios tróficos. O que são hormônios tróficos, gente? Hormônios tróficos são os hormônios que estimulam também o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Então, eu nem entrei em detalhes desses hormônios tróficos, porque a gente vai ver essas outras glândulas endócrinas, tá? Mas quais são esses hormônios tróficos? O hormônio tireotrófico, que é o TSH. Gente, é muito importante, tá? Esse hormônio tireotrófico, TSH. O adenocorticotrófico, que é o ACTH, também muito importante, beleza? O FSH, que a gente já viu também, né? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né? Que vai estimular os ovários. E o hormônio luteinizante, o LH, que a gente já viu também, certo? Então, por isso que eu não vou entrar tanto em detalhes desses, porque uns a gente viu já, outros a gente vai ver agora, tá? Então, recapitulando, a adenohipófise, ela produz e libera esses hormônios tróficos, que são esses hormônios que vão atuar em outras glândulas endócrinas, que é o TSH, tireotrófico, o ACTH, que é o adenocorticotrófico, o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. Além disso, ela produz outros hormônios que não são tróficos, que é a somatotrofina, que é o GH. Somatotrofina, o GH, certo? O GH é o hormônio do crescimento, então ele atua aqui nos ossos e tecidos. De verde. Por quê? Porque ele é o hormônio do crescimento. Se a pessoa produz pouco GH, ela pode ter aquela condição chamada nanismo, né? Ok? E se ela produz demais, tem a outra condição que é o gigantismo, certo? GH. E a prolactina. A prolactina é o outro hormônio responsável pela produção de leite, ok? Prolactina. Atua junto com a ocitocina para a produção de leite, depois que a mulher pare, né? Ganha o bebê, ok? Então, são hormônios produzidos pela adenohipófise, certo? Aqui, nessa figura, eu gostei dela porque ela tá bem resumida, né? Tá mostrando a hipófise anterior produzindo o FSH e o LH, que atuam nos ovários, também atuam nos testículos, né? O GH, que atua nos ossos e tecidos, beleza? O MSH, que atua na pele. A prolactina, que atua nas mamas, né? O ACTH, que atua na glândula adrenal, no córtex, que a gente vai ver depois, né? O TSH, que vai atuar na tireoide, beleza? E aí, depois, a hipófise posterior, né? Que vai produzir a vasopressina, liberar a vasopressina e a ocitocina, que atua no útero e nas mamas. Beleza? Tá uma figura boa, né? Bem resumidinha, ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a glândula tireoide. Então, a gente saiu da hipófise e a gente vai para a tireoide, né? O que é a glândula tireoide? Tem gente que fala, eu tenho tireoide, eu tô com tireoide. Na verdade, todo mundo tem tireoide, né, gente? O que as pessoas podem ter ou não é o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, né? Que a gente vai ver agora, tá? Então, a tireoide, ela localiza-se no pescoço, abaixo das cartilagens da laringe, né? Sobre a porção inicial da traqueia. Coisa que a gente já viu também, né? A anatomia dessas cartilagens, ok? Então, ela fica aqui, ó, abaixo da laringe, sobre a traqueia, beleza? Ela tem papel fundamental na homeostase do organismo, né? Na manutenção do equilíbrio do organismo. Por quê? Porque ajuda a manter normais a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular e as funções sexuais. Então, ela é importante para a homeostase do organismo, beleza?
Tá, beleza. Então, a gente começa com o TSH. Lembram que eu acabei de falar? O TSH é produzido pela hipófise, né? Anterior, né? O hormônio que é produzido pela hipófise e aí atua em outra glândula, né? Que é a tireoide. Então, o TSH, ele regula a atividade da tireoide. E a tireoide, por sua vez, vai produzir 3 hormônios principais, que é a T3, a T4 e a calcitonina. T3, triiodotironina, T4 é a tiroxina, né? E a calcitonina. Quando o médico vai ver, né, as funções da tireoide, ele geralmente pede para medir, né, os níveis, as taxas de TSH, né, que é bom ver os níveis de TSH, e pede ou T3 ou T4 ou os dois, né, junto com o TSH, certo? Então vamos lá, o que cada um deles faz? A triiodotironina e a tiroxina, T3 ou T4, elas atuam sobre o conjunto de células do corpo, aumentando a sua atividade metabólica, beleza? Então, elas atuam no metabolismo das células, nas reações químicas celulares. Então, quando elas estão em excesso, elas podem causar o hipertireoidismo. Já ouviram falar do hipertireoidismo? Hipertireoidismo. Em casos graves de hipertireoidismo, né, pode ocasionar o bócio exoftalmo, né, que eu acho que tem no próximo slide a figura de um bócio, né, que é grande, assim, a glândula, ela incha, certo? E exoftálmico, porque os olhos, eles saltam para fora, né, a pessoa fica geralmente com esse bócio, né, com a glândula inchada e os olhos saltados para fora. Geralmente as pessoas que têm hipertireoidismo, elas têm temperatura corporal elevada, sudorese intensa, perda de peso, irritabilidade, alta pressão sanguínea, certo? Porque aumenta o metabolismo, beleza? E em falta, esses hormônios em falta, eles podem causar o hipotireoidismo, né? Que é o que? A queda do metabolismo. Então, diminui a temperatura corporal, diminui a pressão sanguínea, né? A pessoa tem tendência a engordar, tá? Ela fica mais mole, né? Mais cansada, ok? É o hipotireoidismo, certo? Bom, então, o que acontece, né, na verdade? Qual que é o saudável? O saudável é sempre o equilíbrio, né, entre esses hormônios, ok? Nem tanto, nem tão pouco, né? Nem de mais, nem de menos. A dosagem... E aí, o que a gente vê? O iodo, gente, né, o sal mineral, né, o iodo, ele faz parte, né, da molécula, né, do hormônio de T3 e T4. Ele é responsável, né, ele é importante para produzir os hormônios T3 e T4. Então, se a pessoa tiver uma alimentação com pouco iodo, logo, ela vai produzir menos T3 e T4 e aí ela pode ter o hipotireoidismo. Se ela tiver uma alimentação com muito iodo, ela pode produzir mais T3 e T4 e pode ter o hipertireoidismo, certo? Antigamente, antes da década de 50, muita gente tinha esse bócio, né? Esse bócio, essa tireoide inchada. Por quê? Porque, ó, a glândula, na tentativa de compensar a baixa produção desses hormônios, ela pode crescer de tamanho também. Então, o que eles fizeram? A partir da década de 50, eles colocaram iodo, eles adicionaram iodo no sal de cozinha. Então, hoje em dia, no sal de cozinha, a gente tem iodo. Então, a gente não tem falta, né, de iodo, certo? Então, esses bócios, né, de carência, né, não existe mais. Mas agora está acontecendo ao contrário. Por quê? Porque as pessoas, elas consomem muito sal. E aí vai ter muito iodo, certo? Então pode ter o contrário, pode ter aumento da produção de T3 e T4 e pode ter o hipertireoidismo, ok? Então,
né? Resumidamente, nem de mais, nem de menos, né? Se for de mais, a tireoide usa o iodo para produzir os hormônios T3 e T4. Se a substância está em excesso, o órgão sofre um processo de inflamação. Por quê? Porque o sistema imune manda anticorpos para a região que acabam atacando a própria glândula, beleza? E nem de menos, porque se o iodo tiver muito escasso, a tireoide não tem matéria-prima para fabricar os hormônios. Então, na tentativa de compensar essa baixa produção, ela cresce de tamanho também, ok? Formando bócio, né? Que é a figura desse bócio. Então, a deficiência está relacionada a casos de bócio e problemas de desenvolvimento na infância, certo? Então, nada de comer muito sal, tá, gente? E nem de menos, ok? Bom, esse vídeo tá ficando muito grande, né? Então, eu vou falar só sobre as glândulas paratireoides agora, e aí a gente corta e volta no próximo vídeo, tá? Por que eu vou falar das paratireoides agora? Porque as glândulas paratireoides, elas estão atrás, posteriores à glândula tireoide, certo? São essas bolinhas aqui, ó, que estão, vou pôr aqui em roxo, certo? Essas bolinhas são 4, as glândulas paratireoides que estão na parte posterior da tireoide. Né? A tireoide, ela não vai produzir a calcitonina aqui. A gente tem a calcitonina. Por que ela é importante? Então, vou falar para vocês. Bom, as glândulas paratireoides, elas localizam-se aderidas à parte posterior, né, da tireoide, e elas produzem um hormônio que é chamado de paratormônio, certo? A ação conjunta desses hormônios, tanto a calcitonina, que é produzida pela tireoide, como o paratormônio, eles regulam a concentração normal de cálcio no sangue. Qual que é a concentração normal de cálcio no sangue? Entre 9 e 11 miligramas por 100 ml de sangue, certo? Como que eles fazem isso? O paratormônio, ele induz a liberação de cálcio dos ossos, aumenta sua reabsorção pelos rins e estimula sua absorção intestinal por meio da ativação da vitamina D. Então, se a gente tiver com pouco cálcio no sangue, as glândulas paratireoides vão produzir o paratormônio. E o que o paratormônio vai fazer? Ele vai tirar, né, o cálcio que está nos ossos, por exemplo, e vai liberar para o sangue, ok? Além disso, tem cálcio nos ossos, beleza, mas além disso, ele aumenta a reabsorção de cálcio pelos rins, né? Lembra que existe isso, né? Estimula também a absorção de cálcio intestinal. Então, o que a gente ingere que tem cálcio, o paratormônio ele vai atuar para aumentar a absorção intestinal de cálcio, certo? Por meio também da ativação da vitamina D, que a vitamina D faz isso, beleza? Isso para aumentar a concentração de cálcio no nosso sangue, ok? E aí, o que acontece? Quando aumenta essa concentração de cálcio no nosso sangue, esse aumento da concentração de cálcio estimula a glândula tireoide, por sua vez. Então, a glândula tireoide, ela vai produzir o que? A calcitonina, que vai fazer o contrário do paratormônio. Enquanto o paratormônio aumenta a concentração de cálcio no sangue, a calcitonina vai pegar essa concentração aumentada no sangue e aí vai depositar nos ossos, certo? Ou seja, diminui a taxa de cálcio no sangue e aumenta nos ossos, beleza? Então, esses hormônios atuam para deixar equilibrado a taxa de cálcio do sangue, né? Ok? Entenderam isso? Paratormônio, calcitonina, certo? Então, aqui, só para resumir, né? O paratormônio, como que ele faz para aumentar a taxa de cálcio no sangue? Aumentam o que acontece, né? Eles vão tirar o cálcio dos ossos, vão aumentar a absorção de cálcio pelo intestino e a reabsorção de cálcio pelos rins, né? Aí aumenta a concentração de cálcio no sangue.
E aí, isso ativa a glândula tireoide para fazer o contrário, para depositar esse cálcio nos ossos, né? Diminuir a absorção de cálcio pelo intestino e a absorção de cálcio pelos rins, tá? Para deixar equilibrado, obviamente, né? Tanto cálcio nos ossos e principalmente tanto cálcio no sangue, beleza? E aí depois, então, a gente continua no próximo vídeo, que esse já tá ficando grande.